Olá, alunos, professores e a todos que estarão aí acompanhando a mais uma aula de Geografia para os 7º anos do ensino fundamental dos anos finais. Lembrando aí, eu sou o professor Antônio, nós vamos ter aqui a nossa primeira aula de Geografia do semestre, do último semestre do 3º bimestre, Nós vamos ter aí uma retomada de uma aula de uma habilidade do 5º ano. E comigo aqui, eu tenho a honra de ter aqui, que vai ter em várias aulas, a professora Juliana, para ter aí umas atividades aqui em Geografia. Eu ia falar isso agora, gente. A aula de agora, o professor Antônio vai falar sobre o handball. Nossa Senhora, não tenho habilidade para isso. A habilidade é outra. A habilidade é outra. Eu ia falar, o tema da aula é handball. E agora a gente se vira, Mentira, brincadeira. Qual é o tema da aula? Cadê o nome da aula? Aqui, ó. Atividades econômicas. Cadê? Sumiu. Põe ela aí na tela, por gentileza. Aí, obrigada. Atividades econômicas e suas influências socioambientais, parte 1, Antônio. Isso, então exatamente. É uma habilidade que nós vamos ver do 5º ano, que a professora vai falar para nós o que nós vamos trabalhar. Desculpa, do 5º ano, não, desculpa, do 6º ano. Estou ainda com a cabeça do 6º ano. Desculpa, é 6º ano. Então, professora, por gentileza. Vamos lá, habilidade EF06GE18. Caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações especiais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. A unidade temática, mundo do trabalho, e objeto de conhecimento é transformação das paisagens naturais e antrópicas. Exatamente. E, logicamente, nós vamos começar aí com um vídeo, que vai falar sobre uma pesquisa inédita, sendo mapeado o uso da água aqui na agricultura no Brasil, tá certo? Daqui a pouco a gente retorna aí para continuar a aula. O Antônio, vai ter briga aqui, ó, professora Ana Paula. Bom dia, Ju. Volta para a educação física, você é nossa. Não, somos nossos. A interdisciplinaridade fazendo parte do centro de mídia cada vez mais. Então comece a se habituar com isso, que é muito bacana. Exatamente. E a educação física também vai ter. É isso aí. Vamos lá. Um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. Veja na reportagem. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar 1000 metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui dos Cerrados, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas pode chegar, o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de 1.000, 1.500 metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para a irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais o desperdício. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18.000 pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1.200.000 hectares.
Para identificar as áreas irrigadas com os pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente comparando a localização desses pivôs centrais, né, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como que está a regularização nas subbacias do país. E com isso direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada 2 ou 3 anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos. Bom, então é isso aí, pessoal. Então nós vimos aí que a tecnologia, né, ela pode ser usada, né, em diversas áreas, em diversos setores da economia, e a agricultura não é diferente, né? Então esse pivô de irrigação aí, ele ajuda muito até na questão da economia da água, porque você pode controlar, né, a quantidade de água que você vai colocar na sua cultura, né, no seu cultivo aí de cada produção, porque cada tipo de produção tem a sua quantidade de água necessária. Aquelas irrigações artificiais, que é utilizada muito aqui ainda no Brasil e em outros países, nas mangueirinhas, né, tirando a água do rio, ela ainda continua, né, tendo um desperdício de água, né? A gente falou isso no 6º ano, né, Ju? Exatamente. Sabe o que isso me fez lembrar? A irrigação dos campos de futebol antes dos jogos. Isso. Ou para tratamento também, né? Exatamente, porque trata a grama, né, e deixa a grama molhada, porque, né, o jogador prefere a grama molhada, tal, né? Tem vários tipos de gramas também, né? Então tem essa questão. Mas essa questão do cultivo da agricultura é porque mais de 70% da água disponível, né, que utilizamos aqui no Brasil, né, ela vai para a agricultura. Então tem que, de certa maneira, economizar, né, Ju? Exatamente, usar da maneira adequada e não evitar desperdício. Acho que o desperdício é a palavra-chave. Exatamente. Bom, como a gente está falando de economia, nós vamos falar de economia nessa aula. Então vamos ver o que é economia. Vamos acompanhar aí na tela. É o conjunto de atividades desenvolvidas visando a extração, ao cultivo, a criação, a produção, a distribuição e ao consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Então, quando falamos em economia, nós falamos em produção, nós falamos da mão de obra, porque o serviço terciário tem muito a ver com a questão da mão de obra. Então, ele abrange tudo nessa questão aí de desenvolvimento para bens e principalmente a questão do consumo, né? Então, nós temos aí uma divisão dos setores da economia que eles têm as suas características próprias, mas lembrando que um depende do outro. Isso é importante sempre retratar aí para os alunos, né? Que nós temos 3 setores da economia, né, que eles têm lá as suas características, né, as suas, né, qualidades, né, os pontos positivos e os pontos negativos, mas que um sempre vai depender do outro, como a gente vai ver aí na próxima tela. Então tá aí um desenho aí que eu fiz para vocês, colocando aí, ó, primário, secundário e terciário. Aí vocês estão vendo as linhas azul, né, ligando um ao outro. Então o primário
né, ele tem lá o secundário, precisa, né, do primário, como o terciário, o comércio, faz parte do setor terciário, precisa do primário, como o primário também precisa do secundário e do terciário, e isso aí vai acontecendo nos 3 setores, né, Então estão todos ligados, todos, né? Interligados, né? Então eles têm as suas diferenças, as suas características, mas o importante é sempre retratar isso. Eles têm, né, as suas características que ajudam, logicamente, um ao outro. E o importante, quanto mais tecnologia você tem nesses setores, né, maior, né, e melhor o desenvolvimento e até a economia nesse tipo de produção, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ter uma atividade. Até esqueci da atividade. Bora lá! Então, por favor, professora Juliana, vamos lá falar sobre a atividade. Vamos lá, a gente espera que vocês, estudantes, mandem aí suas interações. Professores, coloquem nome da escola, para ficar bem bonito. Qual foi a primeira atividade econômica do ser humano? Qual será que foi, hein, galerinha? 1 minuto? Rapidinho. 1 minuto, rapidinho. Nome da escola, nome do estudante, a gente espera já já. Então, bora lá. Professor Antônio, tivemos 2 contribuições aqui bem bacanas. Uma dos alunos do 7º B da Escola Alexandre Fleming, da PEI de Vargem Grande do Sul, professora Ana Paula, disse agricultura. E o Maicon, da professora Márcia, da Escola Amélia Kerr Nogueira, disse a extração do pau-brasil. E aí? Então, na realidade, se a gente for falar da questão, né, como está na pergunta, tem a ver com a agricultura, né? A extração do pau-brasil vem na colonização do Brasil, né? Há 10 mil anos, né, então bem antes, né? Nós tivemos aí a sedentarização do ser humano, porque ele percebeu que se ele plantasse, né, o que ele coletava, ficaria mais fácil de ele se manter nesse próprio local, logicamente tendo, né, características na qual ele poderia sobreviver, né? Por isso que a caça, né, a coleta, né, a caça, ela não foi totalmente substituída, mas fez com que, né, os seres humanos acabassem se sedentarizando, ou seja, fixando em seu local, e aí ele vai lá, cultiva lá a produção de alimentos através da agricultura, e posterior a isso vem logo em seguida a criação dos animais que eles caçavam, que ficava até mais fácil de se alimentar, né, Ju? De sobreviver, né? Exatamente. E, ó, agora depois que você falou, mas antes de você ter falado, tá? Vários estudantes acertaram a agricultura. Exatamente. É a agricultura que faz com que o ser humano acabe se sedentarizando e fixando-se aí no local. Vamos lá dar sequência aí na aula, vamos ver aí o setor primário, né? Então vamos começar aí com os setores da economia. Então ele pode ser considerado o ramo das atividades econômicas que produz matérias-primas que, por sua vez, são os bens e produtos extraídos diretamente da natureza que podem ser consumidos enquanto tal ou ser transformados em bens de consumo, né? Por isso que a gente falou, né? Um setor aí dependendo do outro, porque na hora de transformar aí quem faz aí é o setor secundário que a gente vai ver mais para frente aí. Vamos dar sequência aí para ver lá, né, o tipo de agricultura que nós temos aí. Então, primeiro aí os sistemas agrícolas. Então, nós temos o intensivo, que são pequenas extensões de terra, chamados aqui no Brasil de minifúndios, utilização de técnicas simples ou mais rudimentares e baixa produtividade. Já a extensiva, né, grandes extensões de terra, que aí nós denominamos aqui de latifúndios, utilização de técnicas modernas e mecanização e alta produtividade. Não quer dizer,
né, que nas agriculturas intensivas não usa tecnologia, pode usar. Mas né, é mais comum você estar utilizando aí as tecnologias em grandes produções, principalmente nas grandes fazendas que fazem lá, né, as produções comerciais, que a gente vai ver mais para frente aí, esses, né, tipos e características da agricultura, tá certo? Então, quando a gente fala numa agricultura intensiva, a gente sempre lembra da agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, né, então intensiva, né, parece mais interno, né? Agora, quando você fala extensiva, ela é mais, né, ela é extensa, maior, então a gente acaba pensando numa grande fazenda, produzindo principalmente para exportação, que é muito o que acontece aqui no Brasil. Vamos seguir aí, vamos lá para a próxima tela, e aí nós temos aí os tipos de agricultura. A primeira delas é aquilo que eu citei anteriormente, a agricultura de subsistência ou tradicional. Tá? Então ela é uma agricultura que nós chamamos de uma economia agrícola mais fechada, alto consumo, porque muitas, né, como a gente fala, subsistência para o próprio consumo, né, é baseado na policultura, ou seja, pode plantar aí, né, cultivar diversos produtos, né, logicamente num patamar menor, e é realizada aí a partir de técnicas rudimentares em pequenas propriedades, sem o auxílio de máquinas ou de processo de adubagem. E aí nós temos a imagem de uma horticultura, né, numa cidade, Almirante Tamandaré, que fica no Paraná. Então vocês vejam aí que o território é menor, né, comparando isso aí com produções aí mais comerciais, tá certo? Não quer dizer, né, que quem pratica a agricultura de subsistência não possa fazer produção para comercializar, mas vai ser num pequeno patamar, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, e aí a gente vai ver a agricultura orgânica, né, por isso a denominação aí de biológica, né? Ela foi introduzida aí no século XX, é também conhecida como cultivo verde, e tem, né, a principal característica o equilíbrio ambiental, o desenvolvimento social dos produtores, principalmente através aí do desenvolvimento sustentável, tá certo? Então os alimentos aí são cultivados por meio de um controle biológico de pragas, né, e as técnicas de baixo impacto ambiental, né, ou seja, faz uma rotação de cultura, não usa adubo, né, ou somente o adubo orgânico, né, não usa esses adubos artificiais e fertilizantes. Isso aí não é utilizado, por isso que ele fala numa agricultura orgânica. É uma agricultura, assim, vamos dizer, mais humana para o ser humano, né, Ju? Quando você fica falando assim, você falou aqueles campos vastos, eu lembro, sabe aquelas imagens que você vai passando, viajando, indo para o interior, e você vê os tratores, os animais, coisa que aqui na capital a gente não consegue ver, né, que a gente não tem acesso, mas me remeteu essa imagem, e também essa questão da produção, ali, pequena produção, para vender até para os outros moradores, para os vizinhos. Ou troca de produtos, ou né? Troca, você produz chuchu, produz batata, vamos trocar, né, vizinha? Aí também tem muito isso ainda. Legal. Isso aí acontecia muito antigamente, mas ainda acontece muito aí no interior aí de São Paulo, no interior do Brasil, né? E é interessante retratar isso, né? Quando fala dessa questão dessa agricultura orgânica, ela é realmente, né, ela deixa de utilizar produtos químicos, então favorece tanto o ser humano como a própria natureza, tá certo? Agora vamos para outro tipo de agricultura, que é aquela que eu estava comentando para vocês, que é aquela comercial, né, que ela é propriamente para a venda, principalmente para fora do país. Ela é chamada de agricultura comercial, moderna ou de mercado. Então ela pratica aí uma monocultura, ou seja, cultiva só um tipo de produto, é voltada para a comercialização, principalmente para o exterior, então é em larga escala, executada em grandes propriedades com a utilização de substâncias como adubos, fertilizantes, químicos, agrotóxicos e inseticidas. E aí utiliza técnicas modernas, como a gente está vendo aí na imagem, né, do trator aí e do caminhão, né, ou seja, eles, né, fazendo aí, né, não é um cultivo manual, e sim um cultivo totalmente mecânico, né, somente com o motorista lá, né, dirigindo lá, né, ou quem está a coleta do produto e está retirando aí, colocando no outro veículo para ele levar embora. E aí a gente vê que o espaço é bem maior, né? Aquela coisa bem ampla e que faz com que se fosse manual, se a gente fizesse manual, ia demorar muito mais tempo. É interessante, até no vídeo, né, quando falou lá do pivô, né, de irrigação, né, você tem lá um raio de 1.000 metros, é 1 quilômetro. Então você vê a extensão do cultivo daquela fazenda na região lá do Centro-Oeste,
que é comum, né? É comum você ter lá uma grande extensão de terras plantando soja, né? Outra plantando cana-de-açúcar. Por quê? Porque ela tem essa intenção de comercializar esse produto principalmente para o exterior. Por quê? Porque é vendido em dólar. Entendeu? Simplesmente é por causa disso e o ganho se torna maior. Né? Isso que é interessante. Dólar é lindo, né? A gente sabe que boa parte do que nós consumimos no Brasil vem de pequenos agricultores. Tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que é um tipo aí recente, né, de agricultura que nós chamamos de permacultura. É um processo agrícola integrado ao meio ambiente que envolve a produção de plantas semipermanentes e permanentes, considerando os aspectos energéticos e paisagísticos. Então, além de você fazer, né, uma adubação natural, como a gente viu anteriormente na agricultura orgânica, ela se importa com o tipo de energia que é utilizado e que forma que vai ser produzido e até vendido esse produto. Então, é uma característica nova, né, que já tem mais ou menos uns 30 anos, né, quando a gente fala 30 anos, né, quando é produção comercial, é novo. Né, não é uma coisa... recente. É recente, exatamente. Começou mais ou menos na década do final, na década de 1980, início da década de 1990, e é até interessante o professor fazer até uma pesquisa junto com os alunos sobre essa relação da agricultura com a permacultura, porque envolve não só a questão da produção, mas também o que se utiliza nessa produção, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós entramos nos tipos de pecuária. Então nós temos lá pecuária de corte, criação de rebanho, que é o único objetivo é de produzir e comercializar corte de carne animal. A pecuária leiteira, que aí é para os derivados do leite, inclusive o leite, e ela é classificada em duas. Ou é extensiva, produção mais simples e até arcaica, né, bem antiga, caracterizada por grandes áreas onde os rebanhos ficam soltos e se alimentando do próprio pasto. Há pouca ou nenhuma utilização de recursos tecnológicos. Já a pecuária intensiva, ela utiliza-se de instrumentos tecnológicos para uma maior produtividade, como máquinas e equipamentos, mão de obra qualificada, insumos, sementes híbridas, transgênicos, clonagem e até inseminação artificial, ou seja, bem mais moderno aí do que a pecuária extensiva. Né? A pecuária extensiva é mais utilizada para a pecuária leiteira, porque o pasto está lá, né, ele se alimenta do pasto e o objetivo é só retirar o leite, né? Porque a gente sabe que o gado, né, se movendo cria músculo e a carne perde valor dentro da comercialização. Tudo isso aí tem que ser pensado, né? E tudo isso aí está conectado com a educação física, os músculos aí. Tá vendo? Então, gado fazendo educação física na pecuária extensiva. Acho né? justo. Vamos lá para a próxima, que é a agropecuária, né? Que é a junção aí da agricultura com a pecuária. Muitas fazendas usam isso, né? Tem a própria produção dos alimentos dos animais aí domesticados, como mostra a imagem aí, tá certo? Então, temos aí a agropecuária, né, que o Brasil aí é o campeão aí nessa produção da agropecuária no mundo. Temos aí também, já podemos seguir lá para a próxima, que faz parte do setor primário, saindo da agricultura, a extração mineral. Né? Então, é uma mina de carvão na Austrália. Né? Infelizmente, é uma necessidade que o ser humano tem, né, mas que a gente observa, danifica muito a natureza. Né? Volta um pouquinho a imagem, vocês veem lá o buraco que se transformou aí, né, com a captação, né, de mineração aí na região da Austrália. Não só em superfícies planas, como em regiões de planaltos. Né? Dá até uma dor no coração ver isso. Exatamente. Não dá uma aflição. Imagina, na minha época, por exemplo, tinha lá os garimpos de ouro, aparecia muito, né, nos jornais televisivos, né, então você tinha essa coisa, assim, era normal você ver isso aí, né, e acaba, né, danificando muito a natureza, mas, né, é de extrema necessidade aí para o ser humano. A próxima também, né, acaba, né, prejudicando também a natureza, que é a extração vegetal. Por isso que a gente tem que falar muito nessa questão da extração de minério e de vegetação, quanto à questão da sustentabilidade, né? Retirar da natureza o que nós necessitamos e repor de alguma maneira benéfica. Então está aí a extração vegetal, que é a retirada aí de árvores nas florestas, tá certo? Temos outras atividades do setor primário, né? A gente vai ver na próxima tela,
Nós temos aí a civicultura, que é o cultivo de florestas, nós temos a piscicultura, que é o cultivo de peixes, e nós temos a apicultura, que é a atividade da exploração aí das abelhas, do trabalho das abelhas, quanto ao mel, o pólen, a geleia real e o própolis, que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Certo, professora Ju? Certíssima, todo mundo elogiando, falando que foi muita explicação excelente, de excelência. Esperando do Antônio, né, gente? A gente só pode ver todo mundo... essa magnitude toda aqui. Aqui nós somos que nem os professores e os alunos, aqui a gente se dedica ao ensino, né? O tempo é curto, né? Às vezes a pessoa fala, está corrido, mas pode repor essa aula, né, no repositório, rever e fazer um trabalho legal com os alunos. Entra no Saiba Mais rapidinho, tem um joguinho legal lá no Currículo Mais, da Secretaria aqui da Educação de São Paulo, né? Um jogo aí sobre agricultura, né? Printem a tela. Certo, professora Ju, obrigado aí pela participação, que vai ser constante agora nas aulas de geografia. Estarei presente. Podemos avaliar essa aula ou não? Podemos colocar aí o QR Code para que eles avaliem a aula. E eu acho assim, ó, subiu um coração aqui. Ixi, eu vou ter que fazer coração? Então, a gente brinca. Então, professor de geografia e educação física e tecnologia, que são os dois componentes que eu ministro a aula, a gente brinca que quando gosta da aula, manda coração. Ixi. E aí, a gente faz o professor Antônio fazer coração. Ixi, vocês não estão acostumados, eu não sei fazer coração direito. Eu vou tentar, então. Beijo! Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.